A região metropolitana de São Paulo tem alguns marcos muito importantes, e a cidade também. Nós podemos aqui distinguir com clareza o rio Tietê, o rio Pinheiros, as represas que abastecem a cidade e o espigão onde existem aqui as terras altas da cidade, e aqui estão localizadas uma avenida importante da cidade chamada Avenida Paulista. Este também é um outro rio importante chamado Rio Tamanduateí. Então, sobrevoando a cidade, nós podemos verificar que a região das represas, né, são as regiões onde estão aí o abastecimento de água da região metropolitana da cidade de São Paulo, né, e que a ocupação dessa região é uma ocupação que teve como condição para as classes menos favorecidas deste país, talvez um único endereço para se fixar na metrópole, um dos únicos. Ao mesmo tempo, é uma região onde se implementam grandes projetos viários. Este é um projeto de um rodoanel sobre a região metropolitana de São Paulo, que seria na área periférica da cidade de São Paulo, um trajeto rodoviário que passa exatamente por cima da região das represas. Essa ocupação é uma ocupação que se dá de uma forma bastante precária, né? É uma ocupação que convive com uma condição de infraestrutura precaríssima, né? E ao mesmo tempo tem significado o desenvolvimento de uma cultura muito peculiar. Quando você se fixa num lugar, uma semana, um mês, você está de passagem. Mas quando você se fixa num lugar por 50 anos, você desenvolve uma cultura própria. Estar nesse lugar, sobreviver com essas condições e se relacionar através de conexões culturais, de relacionamentos, faz criar uma cultura urbana peculiar. Nesse sentido que estar nesse lugar, desafiando a legalidade, porque este lugar é um lugar considerado proteção de mananciais, sim, é um lugar onde os recursos da água deverão ser protegidos, porque aí é que se abastece a cidade, né? Mas como eu só tenho esse endereço, eu me instalo de uma forma ilegal e desafio a legalidade e permaneço como quem sobrevive e desenvolve uma cultura específica. Esse desafio passa por sobreviver com outras classes sociais que também estão aí presentes e dispõem de áreas mais verdes e naturais, como também representa conviver com o rio, né? Este é o rio Tietê, né? Depois de ter passado por São Paulo, este rio segue no interior da cidade do estado de São Paulo. Ele, ao longo e próximo da cidade, tem equipamentos de produção de energia, e é uma usina hidrelétrica, né? E próximo da cidade, o rio, nesse caso, é o rio Pinheiros. O rio Pinheiros convive com a cidade de uma forma ainda com uma conexão precária, porque até o momento ainda nós não soubemos utilizar o rio como alguém que pudesse conviver mais francamente conosco no nosso dia a dia, nos nossos benefícios. Parece uma paisagem estranha
né, ao morador dessa grande metrópole poder navegar por este rio. Ainda nós não conseguimos isso. É um rio para um sobrevoo, ele nos estampa essa imagem agradável, mas ele é extremamente poluído. Próximo do rio, muito próximo, nós temos a 200 metros, 300 metros do rio, nós temos avenidas muito importantes, Faria Lima aí no caso, nós temos uma região de moradias unifamiliares, convivendo com edifícios junto a essas avenidas, e no horizonte a quantidade de implementos imobiliários faz dessa cidade uma situação impressionante de construção. Junto ao rio temos novas construções a partir da década de 80 e 90, com uma arquitetura que se mostra bastante internacionalizada. E temos algumas áreas que são áreas que podemos chamar de conversão, porque essa cidade passa por um processo de desindustrialização, né, onde, através da migração das indústrias principais da cidade de São Paulo para outras regiões do país, está ocorrendo um certo abandono dessas instalações industriais originais, e tem tido regiões ao longo do rio aí, Tamanduateí, né, são áreas imensas, próximas das áreas bem centrais da cidade, que provavelmente poderão ser, né, áreas de reestruturação desta cidade. Quem sabe aí estariam as áreas possíveis de uma reformulação estrutural da cidade, né, porque são áreas imensas, muito próximas das áreas muito urbanizadas e infraestruturadas da cidade, né. Quem sabe nesses lugares se possa imaginar a possibilidade de resolvermos as questões da moradia da cidade, daqueles que moram na situação extremamente precária, como verificamos naquelas próximas das represas. Este rio segue em direção ao rio Tietê, vai chegando próximo do rio Tietê já com remanescentes de residências e construções novas, residências antigas e construções novas, sistemas de mobilidade, né? Esse é um sistema de mobilidade muito criticado aqui na cidade de São Paulo, que é um elevado sobre pneus, não sobre trilhos, né? Mas que merece toda uma atenção. Podemos verificar isso mais de perto, quem puder verificar, né? Podemos analisar isso com cuidado. E chegando próximo da área central, as ferrovias, né? Existe uma malha ferroviária também convivendo com esses